Amém. Números 12. No culto passado nós falamos sobre as murmurações do povo contra o líder, contra Deus, contra a provisão. Depois daquela murmuração, ainda no capítulo 11, Deus manda codornizes por um formato de misericórdia, porque eles poderiam ter pego os cabritos e as ovelhas que eles levaram do Egito, mas Deus manda codornizes por causa da misericórdia do Senhor. O capítulo 12 é um capítulo que precisa nos ensinar muitas coisas. Amém? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por iníquos. Pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. Eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? E a resposta é sim. Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Em nome de Jesus. Papai, nós estamos diante da Tua palavra, e eu quero clamar que o Senhor nos ensine pelo Teu Espírito nessa noite. Nós não queremos apenas entender intelectualmente ou teologicamente, mas queremos entender pelo Teu Espírito e gravar na nossa alma a meditação que o Senhor vai nos dar nessa noite. Em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. 1 Samuel 15, 23. O texto diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Às vezes alguém pode julgar lá alguém que faz uma macumba na encruzilhada, que vai para a feitiçaria e faz algum trabalho no submundo das trevas, debaixo do poder das castas dos demônios. Mas a Bíblia diz que aqueles que praticam rebeldia contra o Senhor, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria.
É dessa forma que será julgada a pessoa diante do juízo final, quem pratica rebeldia. Esse texto aqui de Números 12 e muitos outros textos sobre rebeldia na Bíblia são muito usados por pastores e líderes quando são confrontados pelas suas ovelhas ou pela liderança da igreja. Então o pastor usa esse texto. E eu quero começar hoje, antes da gente destrinchar um pouco sobre o capítulo 12, fazer uma avaliação dos dois lados. Nós precisamos olhar os dois lados da moeda, não apenas um lado. Esse texto é um texto que fala sobre rebeldia, sobre alguém que se colocou contra o seu líder e Deus feriu. Isso é uma coisa séria. Então eu quero que você nessa noite preste bem atenção, porque nós vamos falar sobre rebeldia, contrariedade. Em 1 Samuel 26, 9, o texto diz assim: mas Davi respondeu a Abisai: quem levantaria sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune contra o ungido do Senhor? Lá em 2 Samuel tem o texto que um homem vem avisar o Davi e ele diz: olha, eu matei o Saul. E o Davi diz: o quê? Ninguém toca no ungido do Senhor. Pode matar o cara também. Ninguém toca no ungido do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos hoje pegar e lidar com esse assunto com um bisturi, porque esse assunto é um assunto muito sério e nós não podemos pender nem para um lado e nem para o outro. Há às vezes ovelhas rebeldes, mas há também pastores rebeldes. Meus irmãos, há pastores que sofrem com ovelhas rebeldes, que não se submetem, que não obedecem, que não abandonam o pecado, que freiam o trabalho da igreja. Mas há também igrejas que sofrem com pastores rebeldes. Há pastores em pecado, há pastores desobedientes, há pastores que não se submetem ao Senhor Jesus, e às vezes a liderança já queria estar experimentando das coisas profundas do Espírito, mas o pastor, ele é um freio na igreja. Então tem dois lados. Quando nós vamos olhar alguns textos, passa para frente por favor. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, nós conhecemos o texto, ele diz assim: fiel é essa palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopos, tanto pastor, como diácono, como presbítero, líder, episcopos. Verso 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não ensorbebeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do... Essa palavra não é apenas uma palavra pastoral para pastores, mas ela é uma palavra para toda a igreja, porque o texto diz que seja irrepreensível. O próximo texto, o texto do apóstolo Paulo ao obreiro Tito, lá na ilha de Creta. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e a pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciões, como já te mandei, alguém que seja irrepreensível. O que é irrepreensível?
Jesus foi acusado muitas vezes? Muitas vezes. E conseguiram provar algo contra ele? Não, irrepreensível. O apóstolo Paulo foi muitas vezes acusado de algo, muitas vezes, mas nunca conseguiram provar algo contra ele, porque ele era um homem irrepreensível. De uma forma mais popular a gente diria, não deixa a ponta solta, ou não deixa o rabo solto. Irrepreensível. Verso 6, verso 7. Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como para convencer os contradizentes. Meus irmãos, no ministério pastoral, em qualquer lugar do mundo, vai haver pessoas que vão se levantar contra o ministério. Em qualquer lugar. E o pastor é alguém que não pode ser questionado, ou pode ser questionado? Pode ser questionado. Se esse líder for irrepreensível, ele vai com sã doutrina convencer os contradizentes. Mas se esse líder tem uma ficha suja, tem rabo solto, como ele vai convencer os contradizentes? Nós estamos diante de um texto em que a irmã do Moisés se levantou contra o Moisés. E nós estamos diante de um texto em que aqui está diante da família, é uma família um levantando contra o outro, e ainda por cima, todos eram líderes da igreja, vamos dizer assim, todos estavam no púlpito ensinando, todos estavam liderando. Então entre a liderança da igreja, alguém se levantou contra o Moisés, que era o líder maior. Nós vamos continuar contrabalançando esse texto, porque é muito típico de pastores pegar esse texto e esfregar qualquer alguém que se coloca contra. Olha o que o outro texto diz. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5, 1-3, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Vamos lá. Um pastor pertence para quem? Para Deus. O pastor não pertence para ele. Um pastor não é funcionário de uma igreja. Um pastor pertence para o Senhor. Ele foi tirado de um lugar, ele foi arregimentado pelo Senhor, foi preparado pelo Senhor e foi colocado pelo Senhor para trabalhar numa igreja e cuidar das ovelhas. Mas por outro lado, o texto diz: pastoreai o rebanho de Deus. As ovelhas são de quem? De Deus. São de Deus. Você percebe que nós estamos lidando e aqui um não pertence para o outro? A ovelha não pertence para um ministério, a ovelha não pertence para um pastor, pertence para Deus. Assim como dentro desse mundo espiritual, o cabrito também tem um pertencimento para alguém. O cabrito também pertence. Mas estamos falando aqui de um pastor que pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos falando da ovelha que pertence ao Senhor Jesus. No sábado passado eu fiz aqui uma afirmação bem afiada. Eu falei assim: ai da ovelha que toca e derrama o sangue de um pastor. Ai da ovelha. Ainda nessa vida vai ser cobrado toda gota de sangue. Mas ai do pastor que tocar na vida de uma ovelha e derramar sangue inocente de uma ovelha. Ainda nessa vida será cobrado cada gota desse sangue, porque pertence ao Senhor, pertence para o Senhor Jesus.
E quando a Bíblia fala o preceito e o princípio sobre a mulher, e lá o apóstolo Pedro diz: a mulher é mais frágil, do tipo, o homem precisa cuidar da esposa, o mesmo princípio também é sobre a igreja e os líderes que precisam cuidar da igreja. A cobrança sempre será maior sobre o líder, sobre o pastor e depois sobre as ovelhas. Vamos continuar lendo, verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Como Deus quer. Eu não posso pastorear do jeito que eu quero, porque se eu pastoreasse do jeito que eu quisesse, eu teria que pastorear, teria que fazer às vezes uma cadeia, eu teria que comprar uma algema, teria que comprar um pedaço, um taco de beisebol. Vocês estão entendendo? Amém? Eu não estou forçando o texto, mas é assim. Mas não pode ser do meu jeito, precisa ser do jeito do Senhor. Pastoreai espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aí tem o pastor que a igreja precisa cutucar, e daí a igreja precisa chamar para o escritório e dizer: olha, nós estamos te pagando um salário, você não vai atender a gente, não vai, nós precisamos de uma pregação melhor. Aí o texto diz: de boa vontade, de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém? Não vamos pegar apenas o texto de Números 12 para a gente esfregar rebeldia em ovelha. Nós precisamos entender que dos dois lados pode haver rebeldia, e Deus não coloca juízo sobre é ovelha, não. Deus coloca juízo sobre o pecado. Não é porque é ovelha, não é porque é pastor, mas é porque pratica o pecado e insiste no erro. A correção é juízo. O resultado do pecado é juízo, é sofrimento, e nesse caso é doença. O próximo texto que eu separei é de Atos 5, quando Gamaliel está julgando os apóstolos, está todo o sinédrio lá julgando, e Gamaliel, filho do grande Hilel, Gamaliel era um fariseu, e ele olhando aquela situação deles julgando os apóstolos, uns matar os apóstolos, e ele dá um parecer aqui, que apaziguou todos, e todos foram chamados a uma consciência de novo. Ele diz assim: agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Eu tenho certeza que você não quer ser encontrado lutando contra Deus, e eu também não. Amém? Por isso nós precisamos ir com cautela nesse texto. O Salmo 105:15 também diz: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Não toca no meu profeta. Mas por outro lado, o profeta precisa ser íntegro, para que ele não venha cair, às vezes, nas mãos da liderança da igreja, e Deus entrega a ele e diz assim: agora vocês tomem conta, corrijam-o, porque é coisa muito terrível isso, ser irrepreensível. Em Êxodo 19:6, nós precisamos lembrar que Deus pediu para que todo o povo tivesse relacionamento com Ele. Êxodo 19:6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus chamou todos para o sacerdócio. Deus fez uma proposta com todo israelita que saiu do Egito, dizendo: eu quero me relacionar com você, cara, assim como me relaciono com meu servo Moisés. O povo via o Moisés entrar na tenda e falar com Deus, e sair com o rosto encandecido da presença, da glória do Senhor. E Deus faz essa proposta para todo o povo: quero me relacionar com todos vocês,
quero colocar o meu tabernáculo no meio de vocês e quero me relacionar dessa mesma forma com todos. Eles quiseram isso? Não quiseram. Em Êxodo capítulo 20, verso 19, o povo disse para Moisés: fala-nos tu, e nós te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não moramos. Quando nós vamos depois passar lá pela rebeldia de Coré, em outras rebeldias, eu sempre vou trazer você junto comigo de volta para esse texto. Deus queria falar com cada um deles. Eles queriam? Não. Olha, Moisés, sobe lá, fala você com Deus e traz aqui. Não queremos que Deus fale, porque senão nós vamos morrer. Eles tinham razão. Todas as vezes que uma pessoa começa a ter relacionamento com Deus, ela começa de morrer e começa de nascer um servo. E eles não queriam morrer. Eles não queriam se relacionar com Deus. Amém? Por que nós falamos tudo isso? Porque começou aqui um levante contra Moisés, da própria irmã dele. E a primeira acusação, verso 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram. Meus irmãos, essa atitude de Arão e de Miriam foi mal aos olhos do Senhor. Às vezes as pessoas não fazem ideia de como Deus interpreta alguns assuntos, de como Deus enxerga as coisas, de como às vezes um pastor é duro com uma pessoa, é injusto, e de como aquilo doeu para Deus. Por outro lado, de como às vezes algumas famílias ou algumas pessoas são duras com o ministério e de como isso doeu para o coração de Deus. Porque o coração do Senhor é um coração paterno, é um coração que dói. Moisés, Arão e Miriam formavam uma equipe enviada por Deus para ajudar a nação de Israel. Deus havia usado Miriam para salvar a vida do seu irmão, você lembra? A Miriam era a irmã mais velha, que trocou as fraldas do Moisés, que soltou ele sobre o Nilo, ela que foi lá e ajeitou uma casa para o irmãozinho, ela que cuidou do irmãozinho. Deus tinha usado essa irmã para cuidar do seu irmão mais novo, e além de ser profetisa, ela dirigia as mulheres israelitas no louvor a Deus. Depois que eles saíram do Mar Vermelho, foi ela que foi chamada de profetisa, e ela levou as mulheres israelitas a louvarem ao Senhor. Arão era o irmão mais velho da família, nomeado por Deus, não apenas para ajudar Moisés a confrontar Faraó, mas também para servir como sumo sacerdote. Deus tinha eleito o Arão como sumo sacerdote. Nós precisamos ter em mente que o Arão já era sumo sacerdote aqui, mas a Miriam e mais o Arão se levantaram contra a liderança de Moisés. Todo Israel sabiam que Moisés, Arão e Miriam eram servos escolhidos de Deus, mas que Moisés era o grande líder, era o maior líder, o líder que subiu ao monte, que desceu, levou depois as tábuas de pedra para cima, desceu, deu as ordens, estava ali regendo toda a construção do tabernáculo, as vestes dos sacerdotes, e há 3 evidências que levam a concluir que Miriam era líder dessa rebelião. Primeiro, somente Miriam foi disciplinada, Arão não. Ela foi disciplinada com lepra. Ela começou os ataques discordando primeiro da relação da nova esposa do Moisés. Esse texto começa falando que o Moisés casou-se aqui, e a Bíblia chama essa mulher pela sua nacionalidade e chama ela de cuxita. Quando nós vamos ler lá os textos lá de Gênesis, vai ter uma terra, um lugar geográfico chamado Cuxê, perto do Egito. Deus não havia proibido o povo dele de casar-se com nenhuma nacionalidade, a não ser os cananeus. O problema não era o sangue,
O problema não era a nacionalidade, mas eram os deuses que essas pessoas serviam. Entre esse povo de Israel que saiu do Egito, haviam aqui forasteiros, e a lei do Senhor os englobava para que eles tomassem a ceia junto com a família israelita. Deus não tem problema contra os estrangeiros, o problema era contra os deuses dos estrangeiros, e evidentes estavam os cananeus. Não deveria se casar com nenhuma mulher cananeia. E muito provavelmente que a esposa do Moisés tinha falecido. Os comentaristas concordam entre isso. Provavelmente a Zípora tinha falecido, e então o Moisés contraiu um novo casamento. Nós trabalhamos em cima de entendimentos, especulações, porque a Bíblia não traz nenhum texto dizendo e Zípora faleceu e então casou-se Moisés de novo. Mas nós entendemos que Deus não levantou nenhuma contrariedade contra Moisés aqui. Nada. Deus não falou nada contra Moisés. E Deus é justo. E provavelmente Zípora tinha falecido e Miriam se sentiu ameaçada pela nova esposa do Moisés. Era a cunhada. Começou a implicância. Começou a levantar implicações, e ela se sentiu ameaçada. Um comentarista bíblico diz que quando se começa a implicar com algum assunto do líder, normalmente nunca se joga o primeiro assunto, o assunto central, mas sempre assuntos periféricos que incomodam, para então depois chegar ao assunto central. A primeira implicação era contra o novo casamento do líder, para depois chegar no tema central, o verso 2. Disseram porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Eles viam Deus falar com Moisés? Sim. Agora eles queriam que Deus também falasse com eles? Sim. Mas lá atrás no capítulo 20 eles disseram, nós não queremos que Deus fale com nós, nós queremos que só o pastor fale com nós. Mas agora eles estão pecando contra o Senhor, porque agora eles mudaram de ideia, e eles querem que Deus também fale com eles. E Deus falou, não, eu falo com Moisés, e não como profeta, mas falo boca a boca, cara a cara, assim que eu falo com Moisés. Miriam ficou insatisfeita com o novo casamento de Moisés. Em terceiro lugar, para a gente mostrar aqui que a rebelião começou por ela, Miriam estava insatisfeita que Deus falava com Moisés e não com ela. Insatisfação boa ou insatisfação ruim? Ruim. E ela transformou a insatisfação ruim em uma rebeldia contra o líder Moisés. Deuteronômio 32, 39, o texto vai falar lá, eu sou Deus e não há outro como o Senhor, eu faço tudo, eu mato e eu faço viver. Deus faz tudo. E aqui acontece um julgamento muito rápido. Do verso 4, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Você imagina quando o pai chega em casa, ele diz assim para as crianças, olha, lá fora eu estou esperando vocês. Essas crianças já saíram tremendo os joelhos. Fora da congregação, nós vamos ter uma conversa particular, mas lá fora, porque Deus trata diferente com o líder. Deus não colocaria o juízo diante de todos, mas primeiro o particular lá fora. Verso 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram no particular. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. E não é assim com o meu servo Moisés. Não é assim. Que ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente. E não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés.
o julgamento veio rápido. Deus ouviu as palavras deles, viu a motivação maldosa em seu coração e agiu rapidamente para que o pecado deles não se espalhasse no meio do povo, pois os líderes pecam e as consequências podem ser desastrosas. O líder peca contra conhecimento maior. O líder peca contra o entendimento maior. E quando um líder peca, as consequências são maiores. E aqui o pecado era da liderança. E Deus fez um particular com a liderança da igreja, porque havia levante contra o líder. Meus irmãos, no verso 11, no verso 10 primeiro, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Dentro da Bíblia, a lepra sempre foi ligada a uma doença da alma, e a lepra sempre foi uma doença vinda de rebeldia, sempre. E Deus sempre deixou claro que a lepra é fruto de rebeldia. E Deus colocou lepra na Miriam, para que todo mundo visse e ouvisse o que acontece quando alguém se rebela contra Deus. A rebeldia que não era contra o Moisés, mas era contra o Senhor. Era contra Deus. Era contra a vontade do Senhor. Mas no verso 11, então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas logo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Há aqui um cair em si e uma súplica fervorosa. O Arão era sumo sacerdote. O sumo sacerdote poderia clamar e interceder pela irmã dele, mas ele não teve forças, porque ele estava junto nesse bolo, e ele clama para o irmão dele, Moisés. Começa de acontecer uma mudança no clima da situação, mas essa mudança começa quando Arão ele confessa o pecado e diz: nós fizemos loucura, nós procedemos loucamente e pecamos. Meus irmãos, deixa eu trazer aqui algo muito sério. Quantas igrejas que pecam contra o Senhor, porque começam uma batalha, uma briga contra o pastor, e muitas vezes uma batalha injusta, ilegítima. Às vezes a liderança está em pecado, mas a pregação que o pastor traz é uma pregação que desafia. Então o que nós vamos fazer agora? Porque todo culto a gente se sente mal com esse pastor pregando e colocando a gente contra a parede. Temos uma ideia: vamos tirar o pastor e vamos trocar o pastor. Meus irmãos, isso é mal aos olhos de Deus. Isso é mal aos olhos do Senhor. Nós temos que contrabalançar essa história. Quantas igrejas que o pastor está em pecado, e então alguém lá da diretoria, da liderança, começa a questionar o pastor, dizendo: pastor, arruma a tua vida. E há pastores que às vezes têm problema de casamento, tem espírito de prostituição em casa, às vezes tem o espírito de ladruagem em casa, e começa ali uma batalha, e o pastor começa uma perseguição, porque aquela família tem que sair, ele não vai mudar de vida. Isso é mal aos olhos do Senhor, e nós sabemos que isso acontece, sim ou não? Sim. Isso é mal aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo é muito claro em 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre a ceia. Ele diz assim: e não é de se estranhar que há entre vocês tantos doentes e até gente que já morreu. Por quê? Porque praticavam o que era mal aos olhos do Senhor. Não é porque Deus não vem sobre nós com doença, com acidente, com lepra, que nós podemos continuar andando em pecado. Quando Deus dá um tempo para a gente,
ou dá um tempo, se pecou, andou em rebeldia, não aconteceu nada. Não é porque Deus aceitou isso, mas é porque Deus te deu um tempo para arrependimento. Deus é bom. E às vezes as pessoas fazem coisas que são mal aos olhos do Senhor. E aqui há uma intercessão. E nós precisamos entender essa questão de que antes de haver uma intercessão há um arrependimento. Não acontece algo bom sem arrependimento. O Arão começou a se arrepender diante do Senhor, e ele confessou dizendo: nós procedemos loucamente e nós pecamos. No final do 11, procedemos e pecamos. Nós pecamos contra o Senhor. Então há aqui um pedido de intercessão no verso 12. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. O Arão começa a interceder pela irmã dele. E o verso 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Meus irmãos, só tem como um líder, um pastor interceder por você se você se arrepende verdadeiramente do teu pecado. Vamos colocar isso aqui para que outros irmãos e outras comunidades enxerguem, vejam isso pelo YouTube. E talvez um líder enxergue isso. Só há como restaurar a vida de um pastor se ele se arrepende do seu pecado. Não tem como. Sem arrependimento não há mudança de vida. E aqui estava acontecendo um atraso de vida para toda a igreja aqui, porque lá no verso 15, o povo não podia partir enquanto Miriam não foi recolhida. Um atraso de vida. Um pecador no meio da igreja atrasa a vida da igreja. Nós vamos contrabalançar as duas aplicações. Um pastor em pecado na igreja atrasa a vida da igreja. Ovelhas em pecado na igreja atrasam a vida da igreja. Às vezes a igreja já podia estar recebendo dons do Espírito, e os dons do Espírito são para a intimidade do povo com o Senhor, mas não pode, Deus não pode derramar, porque ainda há gente em pecado, em rebeldia, insistindo com coisas atrasadas, e isso atrasa tudo. Mas a mudança veio quando o Arão entendeu. O Arão intercedeu, ele foi intercessor sobre a irmã dele. E ele clamou para que Moisés fosse intercessor sobre as duas vidas. E quem nesse momento Deus estava ouvindo? Quem? O Moisés. Nós precisamos ir até aqueles que nós sabemos que Deus está ouvindo. Não adianta você pedir alguma coisa para quem Deus não está ouvindo. E Deus estava ouvindo naquele momento o Moisés. Meus irmãos, um cair em si. Moisés foi intercessor sobre Arão e Miriam. E aqui é um atraso vergonhoso. O verso 14, respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Meus irmãos, quando nós somos rebeldes contra o Senhor, é como cuspir no rosto de Deus. Quando nós somos rebeldes contra Deus, é como cuspir no rosto de Deus. Nós precisamos pensar muito sobre isso, irmãos. Não existe rebeldia alguma que passe numa boa. Ser rebelde é como cuspir no rosto do Pai. Nós faríamos isso com o nosso Pai? Você faria isso com o seu pai? E por que é que as pessoas fazem isso com o Papai do céu? Sabem da verdade, conhecem a verdade, sabem o que precisa fazer, mas não faz. É cuspir no rosto de Deus. E Deus deixa bem claro isso aqui. Foi como cuspir no rosto de Deus. A segunda parte do 14: seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida.
Sabe o que Deus fez com o líder? Deus tirou de dentro da igreja, 7 dias ficou fora, para aprender que a igreja é do Senhor. Não entra qualquer um e não sai qualquer um da igreja do Senhor. É uma estupidez nossa pensar: ah, mas eu vou embora da igreja ali, eu vou na outra, porque eu tenho dinheiro, eu pago o meu dízimo. Não é assim. Assim se procede em igrejas que são clube social. Você entendeu? Assim se procede em igrejas que são clube social, que tudo se paga batismo, paga tudo, primeira confissão, paga tudo. Mas não na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus não é assim. Na igreja de Jesus, Miriam teve que ficar 7 dias fora, porque primeiro Deus trata o líder, para depois tratar as ovelhas. Todas as ovelhas precisaram ver, ouvir e saber. Quem ficou 7 dias fora e não pôde voltar antes de 7 dias. Meus irmãos, estar fora da congregação dos santos não é uma medalha, não é um troféu, é uma coisa triste. Eu tenho ouvido muitas vezes nos últimos anos as pessoas dizerem assim: pastor, é muito difícil a gente encontrar uma igreja de verdade. Eu tenho ouvido muitas vezes isso. Essa semana eu estive com uma pessoa, e essa pessoa sentou do meu lado, e ela contou a história dela. Ela disse assim: pastor, há anos eu não consigo encontrar uma igreja de verdade. Aonde eu vou eu sou enganado. Mas nós estamos falando de igreja de verdade, a igreja de Jesus. E não é qualquer um que entra e sai. Existe disciplina. E Deus tirou ela para fora da igreja 7 dias, para que ela entendesse o preço das palavras. Palavras têm peso e palavras têm preço. Palavras têm valor e palavras têm consequências. Verso 15: assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Nós temos 2 aplicações importantes aqui. A primeira é a boa. Deus tem um espírito dentro dele de não deixar ninguém para trás. Ninguém é para ficar para trás. Então todo o povo vai esperar até que a Miriam estivesse curada. Mesmo curada, ela teve que ficar 7 dias. Mas o entendimento interno precisou de 7 dias para vir. Mas todos tiveram que esperar. E na igreja é assim. Deus fez assim, e a igreja é assim. De uma forma incrível. Às vezes quando tem alguém em pecado, que atrasa tudo. Mas Deus faz com que todo mundo espere o pecador, para que esse se arrependa, para que esse entenda, para depois todo mundo continuar caminhando. Segunda aplicação: o líder, ele pode atrasar a vida da igreja, irmãos. Nós viemos falando há 2 cultos passados já sobre ser tu uma bênção. Nós não podemos ser gente que fica atrapalhando a caminhada da igreja de Jesus, gente. Teimando, e sendo teimoso, e sendo cabeçudo. Isso traz consequências para você. Isso traz consequências sobre o teu casamento, sobre a tua família. Meus irmãos, não é contra o pastor que as pessoas fazem uma coisa, mas contra o Senhor. Nós temos uma batalha ainda muito grande que nós estamos vencendo na nossa comunidade sobre a questão de faltar cultos e estudos bíblicos. As pessoas não pecam contra o Senhor, contra o pastor, mas contra Deus. E a rebeldia produz atraso de vida. Atrasa a sua vida, traz maldição sobre você. A única pessoa prejudicada então vai ser você. E a punição para isso é 2 coisas: lepra e solidão. Lepra e solidão. A lepra
ela tira a pessoa do convívio da família, que é a igreja. A lepra tirava a pessoa da festa da Páscoa, porque cerimonialmente ela estava impura. A lepra tirava a pessoa de dentro da igreja do ensino e fazia a pessoa ir para um leprosário. Deus continua sendo o mesmo. Às vezes Deus não coloca lepra física, doença, mas Deus coloca solidão e arranca. Por causa de Miriam, o povo teve que ficar 7 dias a mais num lugar, porque o pecado dessa pessoa atrasou toda a caminhada. Uma pessoa da igreja, uma família, pode atrasar a caminhada de um grupo? Pode. A família pastoral em pecado pode atrasar a caminhada de um grupo? Pode. Nós não podemos ser um atraso no reino de Deus, irmãos. Nós precisamos ser bênção. É a ordem que Deus deu por meio de Abraão para a gente. Ser tu uma bênção. Senhor Deus, o que eu posso fazer para eu ajudar a caminhada da obra aí para frente? O que eu posso fazer, Senhor, para que a gente tenha um derramamento do Espírito Santo? O que eu posso fazer, Senhor, para que Deus se apresente mais? O que eu posso fazer para que a janela dos mistérios do Senhor se abra mais? O que eu posso fazer? É esse que tem que ser o meu pensamento. Assim eu preciso pensar. O verso 16. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. As histórias passam? Passam. Essa história passou? Todas as histórias passam. Famílias rebeldes passam? Passam. Pastor rebelde passa? Passa. Mas a obra de Deus sempre se cumpre. O problema sempre vai ser em quem é rebelde, irmãos. Ser um líder espiritual é algo muito sério, diz o pastor Varim Virgem. Pois quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Nós aprendemos aqui cultos e cultos sobre o sacerdócio em casa. Você que é homem, tem esposa e filhos, você deve ser um sacerdote. Isso é um privilégio, isso não é um peso. E ser um líder espiritual em casa é algo muito sério, pois quanto maior a honra, maior a responsabilidade. E o que é rebeldia? Às vezes nas igrejas se trata a qualquer coisa como rebeldia. E nem sempre tudo é rebeldia. Nós não vamos minimizar o pecado, mas nós precisamos colocar um valor devido, correto nas coisas. O que é rebeldia? Ser contra a pregação do Evangelho da Graça é rebeldia. Mas tem gente que faz isso, pastor, é contra a graça. A Bíblia entende isso como loucura, porque como que alguém vai ferir a própria carne? E tem gente que é contra a graça. Não quer se arrepender, não quer mudar de vida, é contra a graça do Senhor. E tem gente que é rebelde. Ser rebelde é ser contra as obras dos dons do Espírito. Ser contra os dons do Espírito é rebeldia? É rebeldia, porque os dons do Espírito são derramados na igreja de Jesus. Rebeldia, levantar murmuração contra o ministério é rebeldia. Murmuração é um ato de rebeldia. Viver em pecado e deliberadamente viver endurecido é rebeldia. O que é isso? Você vem ao culto, você recebe a palavra. A palavra não é inventada, não é homem que está dizendo, mas é a Bíblia. Mas você vai para casa e às vezes no próprio carro você diz: isso eu não vou fazer. As pessoas não fazem isso contra um homem, as pessoas fazem isso contra Deus. As pessoas fazem isso contra Deus. Isso é rebeldia, gente. As pessoas chegam em casa, sentam lá depois do culto e aquele espírito vem para cima: isso eu nunca vou fazer. É um ato de rebeldia. A Bíblia ensina que nós precisamos nos apossar das coisas pela fé. E a Bíblia joga muitas coisas difíceis sobre nós, mas nós precisamos nos apossar crendo.
Tem coisas que nós não conseguimos fazer, mas eu vou me humilhar diante do Senhor e vou dizer: Deus, eu não consigo, mas eu quero receber. Ele é aquele que nos dá graça para a gente fazer as coisas. Nós aprendemos aqui a dizimar no ventre da nossa mãe. Como nós aprendemos a dizimar? Pela fé, crendo, nós tomamos posse disso. Isso foi fácil sempre? Não. Mas quando nós fomos para a nossa casa, naquele dia, naquele culto, crendo, Deus operou uma obra na nossa vida. Mas enquanto nós ficamos teimando contra nós mesmos e achamos que a nossa teimosia é assim uma coisa linda e maravilhosa, nunca nós vamos experimentar coisas. Mas quando nós nos humilhamos e dizemos: Seu Deus, eu não consigo, me ajuda, eu não consigo, Pai, isso é um ato justo. E a Bíblia diz que foi imputado como justiça para Abraão quando ele obedeceu. A Bíblia não diz que ele tinha vontade de obedecer, mas quando ele obedeceu, aquilo foi justo. Saber como praticar o Evangelho e não fazer é rebeldia. Ser contra os princípios fundamentais bíblicos é rebeldia. Rebeldia traz juízo e atrasa a caminhada da igreja. Amém? Mas eu não vou terminar falando de rebeldia. Eu vou falar aqui de um homem que às vezes eu tenho tido assim um tique com ele, mas eu amo ele, o Moisés. O Moisés é um homem amável. No verso 3, vamos primeiro olhar para o Moisés como nós olhamos. Lá no Egito, ele viu lá um egípcio maltratando um judeu, ele fez? Matou. Quando ele desceu do monte com as tábuas da lei, ele levou aquilo na carne, ele quebrou as duas tábuas da lei. Depois mais, ele ficou irado com o povo. Ao invés de falar com a rocha, ele bateu. A Bíblia diz que foi mal aos olhos do Senhor, mas tudo bem. Mas Deus diz aqui, verso 3: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus irmãos, em 2 Pedro 2,9, o nosso irmão Pedro diz assim: constatamos, portanto, que Deus sabe livrar os piedosos da provação. Deus sobre livrar Noé, Deus sobre livrar os piedosos. Meus irmãos, todos nós aqui somos como humanos pendidos para a rebeldia. Somos ou não? Mas a palavra de Deus diz que Deus capacita os piedosos para não cair na rebeldia. Amém? Amém. Meus irmãos, esse texto tem que marcar, eu marquei ele. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E o que Deus fez com a Miriam não foi mal, foi bom. Deus purificou a vida dela, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. A primeira vontade do Senhor é que eu e você obedeçamos-o. Mas se a gente não quer obedecer, aí Deus precisa derramar lepra. Mas não é bom ter lepra. Não é bom, dói, é ruim. Deus coloca a gente de cama uns 7 dias, você não se arrepende mais 7. Não é bom. Melhor é ouvir e obedecer. Mas Deus amou muito Miriam e Arão, eram amados do Senhor. Mas eu ainda escolho ser como Moisés, homem manso, que não precisa passar por lepra. Amém. Amém. Você pode orar comigo, em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço perdão, Senhor Deus, se eu fui falho em alguma aplicação aqui, Senhor, porque é um texto muito difícil. Senhor, o Senhor sabe o nível de cuidado que é necessário ter para esse texto. Senhor Deus, obrigado, Pai, que nós entendemos nessa noite os dois lados dessa moeda. Há dois lados, ao lado da ovelha e ao lado pastoral. Senhor Deus, ajude-nos, Senhor, todos nós aqui, meu Pai, a não sermos rebeldes, meu Deus. Nós oramos, Pai, pedindo, Senhor Deus, não sei nem como o Senhor vai fazer isso, mas eu quero ter um coração manso, Pai.
Dá-nos, Senhor Deus, como igreja aqui, um coração manso, um coração de obediência, um coração que se aposta das coisas do Senhor pela fé, crendo para obedecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor Deus, ser um intercessor entre o passado dessa igreja, que teve muita rebeldia. Eu quero interceder diante do Senhor, Pai, pedindo por perdão, Senhor. A rebeldia do alcoolismo, a rebeldia contra o Evangelho, a rebeldia de ser mundano. Senhor Deus, nós confessamos esses pecados, pedindo perdão, Senhor, para que o Senhor libere sobre nós uma nova caminhada, Pai. Nós queremos continuar caminhando e não presos no passado. Em nome de Jesus, nós queremos ir em direção a Canaã, Pai. E que ninguém fique para trás. E que ninguém fique para trás, Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.